O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Nos anos 90 e 2000, Chris Benoit era um dos principais nomes do wrestling mundial. Vencedor de campeonatos importantes no mundo todo, ele era um lutador renomado. Dentro de casa, a relação dele com a esposa e o filho era bem diferente. E essa história tomou um rumo trágico. Christopher Michael Benoit nasceu em 21 de maio de 67 na cidade de Montreal, no Canadá. O Chris era filho do empreendedor Michael Benoit e a sua esposa Margaret. Além dele, o casal também tinha uma outra filha. E quando eles ainda eram bem pequenos, a família se mudou para Edmonton, na província de Alberta, lá no Canadá ainda. E o motivo da mudança foi que o pai resolveu abrir um negócio. Fato é que o Chris cresceu em Edmonton, para ele lá era o lar. E durante a infância ele era uma criança mais franzina, mas ele era muito determinado, muito cheio de energia. Todos que o conheciam diziam que ele era um jovem muito empenhado, muito esperto, muito bem desenvolvido para a idade dele. Então não foi surpresa quando, ainda criança, ele já decidiu o que ele queria fazer para o resto da vida. Ele assistia a muitas transmissões de wrestling profissional. Ele era obcecado. Ele amava ver as lutas, ficava imitando os movimentos. O wrestling aqui no Brasil ficou conhecido como luta olímpica. É um tipo de arte marcial cujo objetivo é controlar, derrubar e imobilizar o oponente. Lembra um pouco jiu-jitsu, só que sem o kimono e tal, e tem outras regras, né, outras coisas. Edmonton era uma área muito ligada ao wrestling por conta de um lutador muito famoso, o Stu Hart. Naquela época ele tinha décadas de carreira e tinha se tornado técnico. E ele era fundador e líder do Stampede Wrestling, um território de luta no oeste do Canadá. E quando a gente fala de wrestling, o termo território significa uma organização, uma espécie de liga ou de grupo. Então, assim, existiam dezenas de territórios em diferentes regiões, né, ou estados ali do Canadá e dos Estados Unidos. E cada território tinha os lutadores associados. Tinha eventos específicos daquele território, tinham turnês de lutas em cidades pertencentes àquela área, enfim. E a Stampede Wrestling era o território equivalente onde o Chris morava. Então ele acompanhava as transmissões das lutas de lá. Ele não chegou a ter problemas na escola, ele fazia suas tarefas direitinho, mas não era um menino muito estudioso. O foco dele mesmo era o wrestling. Ele pensava nisso dia e noite. Ele era muito disciplinado, então ele se organizava para assistir tudo e para treinar os golpes. A família dele super apoiava, achava legal ele ser fã de um esporte, né? E daí aos 11 anos ele decidiu entrar pro mundo do wrestling de qualquer maneira que pudesse, assim. E aí quando rolava eventos da Stampede em Edmonton, ele ia lá, assistia a luta, se voluntariava para ajudar o staff a desmontar as cadeiras, sei lá, tipo umas cadeiras dobráveis ali nas fileiras próximas do ringue, ele ia lá e oferecia isso. Era o jeito dele estar mais próximo ali daquele ambiente. Em 1980, aos 13 anos, aconteceu um momento canônico na vida do Chris. Ele viu uma luta do seu ídolo, o Tom Billington, o Dynamite Kid. Ele era um lutador britânico que marcou muito o esporte, ele era muito ágil, muito preciso, ele tinha técnicas inovadoras. E o Chris conseguiu um encontro com ele nos bastidores, tiraram uma foto. Gente, aquele momento assim, né, de fã, aquela coisa, o Chris amou e ele teve certeza que ele queria ser o Dynamite Kid um dia. Aí ele implorou pro pai dele comprar equipamentos de musculação. E o Michael apoiava muito ele e atendeu o pedido. Então, na adolescência, o Chris ficou obcecado com malhação. Antigamente falava malhação, né? Hoje em dia é treino. Então, ele era um menino super magrinho, como a gente disse, mas ele foi indo na academia, fazendo, né, muito focado, assim. E ele passou por uma transformação radical, assim, para chegar nesse físico de lutador que ele queria. Ele treinava horas todos os dias, fazia levantamento de peso, agachamento, tudo. E, além disso, ele trabalhava meio período na empresa do pai para juntar dinheiro para comprar mais equipamentos. E para atingir o tamanho necessário para o wrestling de elite ali da época, ele começou a tomar anabolizante. E foi assim que, ainda na adolescência, o Chris passou da marca dos 90 quilos. Ao completar 18 anos, o Chris tomou coragem para ir atrás do Stu Hart, né, aquele líder do território,
E ele viajou 320 quilômetros até Calgary, que também fica no Canadá, bateu na porta do Stu Hart e se ofereceu para ser seu novo aluno. O Stu tinha uma academia numa escola de luta chamada de Dungeon, o calabouço, que ficava no porão da casa dele. Inclusive foi lá que ele treinou os próprios filhos. E lá era o point, assim, então todos os lutadores da região eram ou tinham sido discípulos dele, por isso que o Chris foi lá. E ele foi submetido a um teste de resistência super intenso. Teve o corpo esticado. O Stu aplicou várias manobras insanas nele para ver se ele aguentava o tranco. O Chris não reclamou da dor e no dia seguinte voltou lá dizendo que estava disposto a aprender. Foi aí que o Stu o aceitou como aluno. Era uma rotina bem puxada. O Chris passava a semana trabalhando com o pai, viajava 320 quilômetros toda sexta, ia para Calgary, passava o fim de semana treinando e voltava domingo à noite. Foi nesse período que ele se aperfeiçoou muito na parte técnica, aprendeu o básico ali do wrestling, o amortecimento de quedas, desvio corporal, a questão psicológica ali da luta, né, que você tem que ter. Ainda aos 18 anos, o Chris já começou a viajar como lutador da Stampede Wrestling em cidades do oeste canadense. E ele ganhou notoriedade muito rápido, porque o estilo dele lembrava o estilo de luta de quem? Do ídolo dele, do Dynamite Kid. Ele se inspirava muito nele. E as características que mais chamavam a atenção do Chris como lutador era que ele era muito preciso e ele tinha um estilo mais imprudente, meio doidinho, sabe? Por exemplo, ele executava mergulhos da corda superior sem qualquer cuidado com o próprio pescoço. Ele saía tipo, bora! E ele também era muito elogiado pela qualidade técnica dos golpes, o ângulo do braço, umas coisas assim. E ele era muito feroz, assim, o que a audiência amava. Aos 20 anos, depois de 2 anos, profissional, o Chris foi para o próximo nível. Ele se mudou para o Japão para aprimorar as habilidades e se tornou aluno do dojo da New Japan Pro Wrestling. E lá ele viveu bem aquela pegada de filme, de ter uma hierarquia rígida, de fazer tarefas domésticas e ao mesmo tempo aprendendo ali as técnicas, no estilo japonês. E lá no Japão, o Chris alcançou uma fama internacional com o nome Pegasus Kid. E ele ganhou torneios renomados ali na categoria de pesos médios. Ele também participou de torneios no México e na Europa, e ele foi se tornando cada vez mais respeitado. Ele criou e patenteou um movimento próprio, o suplex alemão, no qual ele lançava o oponente por cima do próprio corpo para o adversário cair atrás dele sobre o próprio pescoço. Brutal. Nos anos 90, o Chris Benoit se tornou um dos lutadores mais famosos do mundo. Ele lutou nos Estados Unidos também, onde recebeu o nome de The Canadian Crippler, que seria o aleijador canadense. Isso foi depois de um acidente no qual ele quebrou o pescoço de um lutador durante uma manobra que foi mal executada, mas o moço ficou bem depois competiu em outras lutas e tudo mais. Eu tinha ficado super preocupada com esse moço quando a gente estava estudando o caso. Falei, não, peraí, vamos ver se ele tá bem, né? Pelo amor de Deus. E esse nome, essa coisa foi usada para o marketing do Chris, porque ele passou a ser vendido na mídia como uma pessoa impiedosa, um lutador que podia causar lesões graves nos adversários, sabe? Então, muita gente mais sanguinária, assim, gostava de ir nas lutas dele, porque sabia que alguém ia ter uma parte do corpo quebrada, sabe? Alguma coisa assim. O tempo foi passando, aos 30 anos o Chris já fazia parte do mainstream norte-americano total, ali, Estados Unidos, Canadá. Ele era um dos primeiros nomes citados quando, sei lá, você pergunta na rua assim, wrestling, conhece? Chris Benoit, sabe? Ele ficou muito famoso. E mais que isso, ele era muito respeitado por todo mundo no meio, todo mundo da área reconhecia ele, porque ele era muito disciplinado, ele treinava muito, ele era muito focado. Mas a vida do Chris não era só luta, ele também tinha ali um tempo pro romance. No fim dos anos 80, ele conheceu uma mulher chamada Martina, que viria a se tornar sua primeira esposa. E por muito tempo foi um relacionamento à distância, porque no fim dos anos 80, ali no início dos anos 90, foi o período que ele passou bastante tempo lutando na Europa e no Japão. Eles só consolidaram mesmo a relação ali nos anos 90, quando o Chris se assentou nos grandes circuitos na América do Norte. E daí eles se casaram, eles tinham uma casa em Edmonton, mesmo, onde o Chris cresceu, e ele passava o máximo de tempo possível na família. O casal teve 2 filhos, um menino chamado David e uma menina chamada Megan. Mas o casamento não durou muito tempo, porque a distância acabou pesando. Principalmente quando o Chris passou a focar mais nos campeonatos estadunidenses do que os canadenses. Então ele estava muito tempo fora, mais longe, né?
E depois de muitas brigas por causa disso, o casal acabou se divorciando em 97, quando o Chris tinha 30 anos, e foi um divórcio nada amigável. Ele e a Martina tiveram várias tensões financeiras ao longo dos anos, principalmente uma briga judicial por uma pólice de seguro de 250 mil que o Chris tinha feito em nome dos filhos. Quem os conhecia dizia que mesmo depois do divórcio, o Chris se esforçava para ser um pai presente, ele pagava as viagens para os filhos irem vê-lo nos Estados Unidos, passar uns dias com ele. Mas mesmo as coisas não dando muito certo com a Martina, a essa altura o Chris já estava se envolvendo com outra mulher, e a relação entre eles afetaria para sempre a vida dos dois. Nancy Toffoli nasceu em 1964 em Massachusetts, nos Estados Unidos, e cresceu na Flórida, onde ela se formou no ensino médio. A sua trajetória profissional se iniciou como modelo, após ser descoberta por um fotógrafo de revistas independentes de luta livre. E daí ela foi chamada para fazer vários ensaios que eram conhecidos como Apartment House Wrestling. Basicamente eram ensaios sexys feitos nas revistas, onde ela estava vestida de lutador e fazia poses bem sugestivas. Consideravam que a Nancy tinha uma beleza muito natural, ela tinha cabelos castanhos, as maçãs do rosto proeminentes e olhos profundos que penetravam na alma. E ela se tornou um desejo de vários lutadores, dos fãs de wrestling que consumiam essas revistas. Ela era uma femme fatale. E, como ela era também fã do esporte, ela ia muito nos eventos, sei lá, tirava foto, tipo uma influencer, assim, do meio. Ela era bem conhecida. E foi numa sessão de fotos que ela conheceu o lutador de Boston chamado Kevin Sullivan, que era 15 anos mais velho que ela. O nome artístico do Kevin é maravilhoso, é Príncipe das Trevas. No ringue, ele pintava o rosto de preto e fazia uma persona ligada ao ocultismo, uma coisa assim. E era comum alguns lutadores serem personagens, então tinha uma identidade visual, tinha até uma história por trás, sabe? Então, a história do Príncipe das Trevas, sei lá, onde ele nasceu, o que ele fazia. E isso era bem comum, assim, e também era comum que o lutador tivesse um valet, que era um outro personagem que acompanhava ele nos eventos. Tipo Batman e Robin, né? Você tem ali o seu Robin. E ele e a Nancy começaram a namorar quando ela tinha 20 anos. Ela começou a viajar, né, como a sua valet nas lutas, e foi integrada ali à narrativa dele. Ela era uma personagem chamada Anjo Caído. Eles faziam sessões de fotos juntos também. Ela também pintava o rosto de preto e vestia roupas sexys. Os dois se casaram poucos anos depois, e foi assim que ela se tornou Nancy Sullivan. E aí, muito rapidamente ali, eles se tornaram um power couple do wrestling americano. A Nancy continuou a ser a valet dele, criou uma nova persona pra ela, que chamava apenas Woman, né, mulher, que era essa femme fatale, que se vestia de um jeito sexy e ameaçador. Lá no site modusoperandipodcast.com, que é o nosso site que a gente coloca várias informações, a gente colocou fotos, até pra vocês verem como ela era e tal. A Nancy conheceu o Chris Benoit em 95, quando os dois estavam no circuito da World Championship Wrestling dos Estados Unidos. Na época, o Chris tinha 28 e ela tinha 31. E nessa época, os dois ainda estavam casados. A Nancy com o Kevin e o Chris com a Martina. Então, a gente tá voltando um pouquinho no tempo, né? Mas esses dois casamentos já estavam em crise, com muitas brigas e tal. E o Kevin, o marido da Martina, além de ser um lutador, ele era um booker. No mundo do wrestling, como vocês viram, tem toda uma narrativa, os personagens, nananã. E esse booker era tipo um maestro, sabe, como se fosse RPG, que tem uma pessoa responsável por guiar a narrativa ali da luta, a interação. Então, os lutadores iam na mídia, faziam, sabe, um texto lá, falavam, eu vou matar aquele cara, e fazia o textinho. É todo um teatrinho, né? Tipo, que muita gente muito famoso faz de, tipo, vazar uma notícia sobre si mesmo. Sim. Sabe? Do tipo, a Carol está saindo, Carol Moreira vista com um moreno misterioso. Só que foi ela mesma que mandou a notícia. Porque faz parte parte do rolê. Só que isso, no caso de wrestling, é realmente esse ensaio, assim. Pra ficar na mídia, né? E pra luta ficar mais animada, né? Pra criar uma história. Inclusive, em várias lutas, até de UFC, essas coisas, a gente vê que tem umas coisas assim, tipo, fulano odeia fulano. Aí eles vão tirar a foto lá, fazer a pesagem e ficam querendo brigar. Se olhando feio. É historinha, né, gente? Assim, pode ser que tenha coisa real, mas muita historinha ali e tal. E o Chris,
nosso personagem principal, ele era considerado muito fraco nessa parte de narrativa. Ele era um ótimo lutador, mas ele não tinha muita paciência pra essa parte da mídia e tal. E o Kevin exercia, então, um cargo administrativo ali no campeonato, né? Então ele atuava como booker também, criava as narrativas e personas para vários lutadores. Então adivinha, ele mesmo criou que o Chris e a Nancy estavam tendo um caso. Era pra dar um up na parte midiática do Chris, né? Pra parecer que ela era tão foda que ele tava pegando mulher de outro cara. Mas, gente, ele tava ali contando uma história que ele era corno, né? O Kevin criou uma história ele tava que ele era narrando corno. a própria cornice, sei lá. Ele vazou essa narrativa pros jornais. Nossa. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O Chris e a Nancy realmente se encantaram pelo outro. Ele ficou hipnotizado pela beleza dela. Achava que ela tinha uma aura muito forte, muito dominante. E nisso, a Nancy largou o Kevin pra ficar com o Chris. Na época, ele estava em processo de divórcio com a Martina, e aí os dois ficaram livres. Então, o Kevin Sullivan ele entrou para a história do wrestling como o booker que roteirizou o próprio divórcio. Ainda em 97, o Chris e a Nancy noivaram e se mudaram para Atlanta, onde a Nancy passou a atuar como empresária dele. Em 25 de fevereiro de 2000, a Nancy deu à luz ao filho do casal, o Daniel Christopher Benoit. Aí, alguns meses depois, eles realmente se casaram. Ela virou a Nancy Benoit. Na época, o Chris tinha 33 e ela tinha 36, né? Ela é um pouquinho mais velha. E esses primeiros anos de romance foram bem tranquilos, eles estavam muito felizes. Na parte profissional também, eles decidiam tudo juntos. Estavam muito felizes com o nenezinho. Tudo, assim, bem legal. Naquela época, o maior motivo das brigas era justamente a Martina, a ex do Chris. A Nancy odiava a Martina, achava que mesmo depois do divórcio, o Chris dava muito dinheiro pra ela, pros filhos do casamento anterior. Ela era muito ciumenta, não gostava quando o Chris ia pro Canadá ficar com os filhos e ficava muito tempo, aí ela começava a causar, assim. Só que esses eram os menores dos problemas, porque com o tempo, brigas mais complexas foram surgindo. Os motivos das discussões eram vários. De um lado, o Chris estava perdendo fases importantes do crescimento do filho, daí a Nancy se chateava. E do outro, ele já não aguentava mais aquele tranco de ter que viajar, cumprir compromissos. E daí a Nancy estava reclamando, ele ficava mais puto ainda. E pra piorar, o Chris tinha um claro problema, assim, de controle de raiva. Quando ele e a Nancy discutiam, ele começava a gritar muito alto, ele ficava violento. De início, ele destruía móveis da casa, jogava cadeira, batia na mesa, esse tipo de coisa. Só que depois isso foi evoluindo para algo pior, para ameaças. Então, quando a discussão ficava mais acalorada, ele dizia que não era para mexer com ele, que senão ele ia machucá-la, que ele ia dar uma lição nela. Ele ameaçava ela. E, obviamente, a Nancy não se sentia mais segura com ele. Então, em junho de 2003, ela entrou com um pedido de divórcio e uma ordem de restrição contra ele. Mas menos de 2 meses depois, em agosto, ela voltou atrás e continuou casada com ele. Quem conhecia o casal dizia que eles tinham uma relação super tóxica, marcada por conflitos o tempo todo. Os amigos diziam que eles eram propensos a brigas, assim, de nível teatral. Que eles gritavam, gesticulavam, que era algo que chamava a atenção de todo mundo. E eles começaram a brigar em público também. Às vezes, sei lá, tava no churrasco entre amigos, até numa festa mais chique, assim. E eles começavam a tretar na frente de todo mundo, gente, assim, sem vergonha, assim. As pessoas ficavam até constrangidas. E a essa altura, o casamento deles já era um assunto ali nas rodinhas, né? Porque o ciclo social deles, todo mundo já tava falando, né? Nossa, vocês viram eles brigando, não sei o quê. E aí, pra tentar salvar o casamento, eles decidiram se mudar dali pra um lugar novo, um lugar mais isolado. Eles saíram de Atlanta e foram para uma mansão em Fayetteville, ainda no estado da Geórgia. Fayetteville é descrita como uma comunidade residencial de alto padrão localizada nos subúrbios ao sul do aeroporto de Atlanta. Mas ainda é ali na região metropolitana. Mas muitas matérias que vocês procurarem assim vai estar assim, subúrbio de Atlanta. Mas lá o Chris finalmente se sentiu mais em paz, era mais vibes, assim, era mais silencioso, ele podia ficar em casa mais tranquilo, sem tanto compromisso de trabalho, ele deu uma escapada mesmo. E a ideia era que lá eles se reconectassem mais, entrassem em harmonia como no início. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Em 2004, aos 37 anos, o Chris Benoit estava no topo do mundo.
Foi nesse ano que ele chegou no que considerou seu auge absoluto da carreira, quando ele conquistou o título mundial de pesos pesados na competição WrestleMania XX. Foi uma vitória linda, lá no Madison Square Garden, onde a Taylor Swift casou. A Nancy e o filhinho Daniel subiram ali no ringue, né, pra comemorar com ele, e todo mundo se abraçou. Quem via pelas reportagens achava que ele era o homem mais realizado do mundo, que ele tinha a família mais feliz de todas. E lá no Canadá, o Chris era visto como herói nacional. O prefeito de Edmonton chegou a proclamar um dia do Chris Benoit na cidade. Mas por trás do sucesso, muita coisa estava rolando. Para começar, o Chris chegou a admitir algumas vezes para a imprensa que ele não aguentava mais viajar e ficar longe da família, e que a rotina de lutador estava começando a pesar para ele. Ao mesmo tempo, as coisas não estavam muito boas em casa. O Chris tinha passado a compensar sua ausência com dinheiro, com presentes. Tanto a Nancy e o Daniel, o filhinho de agora, tanto quanto os filhos do casamento anterior. E a Nancy começou a considerar ele um pai ausente, um companheiro ruim. Ela sentia que estava criando o filho sozinha já. E o pior é que o Chris até tentava se aproximar do filho, mas ele era um cara muito distante emocionalmente, assim. Ele não sabia se conectar muito com o menino. Então tentava ficar forçando uma interação ali que não dava muito certo. Sem falar que ele era muito rígido com a rotina do Daniel. O Chris era meio paranoico, não queria deixar o filho sair pra brincar com ninguém. Ele achava que por ser famoso, talvez alguém quisesse fazer alguma coisa contra o Daniel. Enfim, muita coisa passava ali na cabeça dele, que é um cuidado que a gente precisa ter sim, né? Quando a pessoa é famosa e tem filho, tem parentes, né? A gente viu outro dia que a gente falou do caso do pai do Romário, né? Então, sim, é importante Existe ter um essa cuidado. precaução, né? É. Só que ele era muito extremo. Ele, ao invés de, sei lá, contratar um segurança, alguma coisa, ele não deixava o menino sair de casa, por exemplo, sabe? Então o menino mal tinha amigos, ficava muito recluso. E nessa época, o Chris começou a ficar bem paranoico. Ele dizia que tinha gente contra ele, começou a procurar briga com a Nancy sem motivo. A impressão era que realmente ele não estava bem da cabeça. E tudo foi piorando no fim de 2005, quando o melhor amigo do Chris morreu. O nome dele era Ed Guerreiro, e ele também era lutador profissional famoso. Eles até já tinham lutado juntos como dupla. O Ed teve uma morte súbita após uma insuficiência cardíaca, e ele morreu aos 38 anos. Ele tinha um histórico de abuso de substâncias, então essa insuficiência foi muito atribuída a isso. E foi muito pesado para o Chris, eles eram melhores amigos, se conheciam há muitos anos. Ocorreram vários tributos ao Ed, né, alguns televisionados. E o Chris era visto assim, chorando incontrolavelmente. Ele viveu um luto muito intenso. Ao longo de 2006, a saúde mental dele deteriorou muito. Ele foi se isolando, não queria interagir com as pessoas, ficava sozinho o máximo do tempo que ele podia. E ele ia descontar suas emoções nos treinos. Os treinos foram ficando cada vez mais intensos, a ponto dele passar mal, mas ele continuava mesmo assim. E a interpretação que muita gente teve é que ele estava tentando fugir do luto, né? Focando no físico para não lidar com o emocional. Quando ele estava em situações sociais, ele ficava bem desatento, parecia que ele estava dissociando, sabe? Quando a pessoa para de ouvir a conversa e dá uma viajada, assim, aí a pessoa, tipo, você tá bem? Aí ele, não, tô bem e tal. E ele também se voltou muito para a religião e criou uma relação até meio complexa com isso, porque ele começou a memorizar passagens inteiras da Bíblia, ele começou a ler muito, muito, muito e começou a ficar pregando para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele tinha horas que surtava e começava a xingar Deus, falar que o cristianismo era uma fraude, que não servia de nada, assim, ele claramente não estava muito bem. E nisso, a Nancy se sentiu cada vez mais desconfortável perto dele. Ela também não sabia como ajudar. Em 2007, as coisas foram ficando mais pesadas ainda. O Chris, com 40 anos, a Nancy, com 43, e completamente exausta daquela relação. O Chris começou a abusar de esteroides, mais ainda. E assim, gente, anabolizante já causa mudança de humor, é um dos efeitos colaterais mais comuns e tal. E assim, imagina, né, pra uma pessoa que já não tá bem, que tá com a saúde mental completamente deteriorada. Enfim, São hormônios, né, mexe muito é com a muita gente. coisa. E a Nancy dizia que ele era uma bomba relógio. Que tinha dias que ele acordava de boa, mas do nada explodia, começava a brigar, depois parava. Inclusive, a Nancy falava que viver com ele era como viver com uma montanha-russa com esteroides.
E ele foi ficando cada vez mais paranoico. Ele já era muito controlador e foi piorando. Ele chegou a esconder o carro da Nancy uma vez pra ela não sair de casa, porque ele estava com medo de ser traído. Ele sentia que não era homem suficiente. Aí ele injetava mais testosterona e ficava mais agressivo ainda. A Nancy até chamava essas injeções de picadas de abelha. E essa paranoia dele com segurança foi piorando. Toda vez que ele viajava, ele voltava por uma rota diferente do aeroporto, porque ele estava achando que estava sendo seguido. Começava, sabe, foi exagerando, assim. E a Nancy tentava ser mais forte, pro Chris não ver ela como uma pessoa frágil. Então ela brigava de volta, ela gritava na cara dele. Mas na verdade ela estava morrendo de medo. Até conversou sobre isso com uma amiga, né, gente? Imagina você ser casada com um cara fortão, que sabe lutar. E tá totalmente agressivo e hormonal, assim. Que é violento, E né? violento. Enfim. E é isso, assim, ela tava morrendo de medo. Ela falou que o Chris abusava emocionalmente, verbalmente, com frequência. Que, assim, não tinha um dia que ela não fosse xingada ou desrespeitada. E que ela tava temendo pela própria vida. Ela não se sentia mais segura dentro de casa. Ela chegou a falar pra amiga que se algo acontecesse com ela, que teria sido o Chris. E que era pra amiga se certificar de contar pro mundo inteiro. Era 22 de junho de 2007, uma sexta-feira, aparentemente um dia comum. A manhã do Chris começou ali com a rotina que ele estava fazendo. Às 8h30 ele deixou o Daniel, o filho, né, no acampamento de cavalos da Holly Schrepfer. Era um acampamento de equitação. A Holly era vizinha dos Benoit, ela morava ali na mesma rua e tinha um estábulo enorme nos fundos. E no verão, ela fazia aula para as crianças ali, então as crianças se matriculavam. E por mais que eles chamassem de acampamento, eles não dormiam lá. Eram aulas normais, de segunda a sexta, levava o dia todo, tinha as atividades lá do dia. Quando o Chris deixou o Daniel lá, a Holly notou que tinha algo errado com ele, porque ele, depois de deixar o filho, dirigiu de um jeito muito rápido, sabe? Arrancou com o carro assim pra ir embora logo, uma coisa assim meio doida. E a Holly achou isso muito fora do comum, assim, meio estranho. Ao meio-dia, o Chris foi encontrar o seu médico pessoal para uma consulta ali de rotina. E daí o médico perguntou se ele estava com as dores físicas de sempre, né, que são comuns a um lutador. E o Chris disse que não, mas que estava deprimido e pediu uma nova receita de Zoloft, que é um antidepressivo que ele já estava tomando ali fazia um tempo. Ele também desabafou com o médico sobre o casamento, disse que a Nancy estava agindo ali como mandona, ranzinza, e até teorizou que talvez ela estivesse entrando na menopausa. E aí, depois da consulta, ele estava ali meio sociável, ele conversou um pouco com a equipe, posou para fotos, assinou autógrafos para outros pacientes lá no consultório, enfim. De volta ao carro, o Chris conversou por telefone com o amigo e também lutador Bob Howard. Ele é um lutador bem famoso também, o nome fantasia dele é Hardcore Holly. E aí ele ligou para desabafar sobre a Nancy, que ela estava enchendo o saco dele, que estava agindo como um Hitler, mas que ia resolver as coisas e tal. Depois da ligação, ele parou num McDonald's, onde ele tinha marcado um encontro com o seu alfaiate de trajes de luta. Aí os dois bateram um papo, o Chris deu a ele um cheque de $650 para 2 calças novas de luta e tal. E o valor das calças em si era até menor que isso, ele deu a mais, assim, que era uma gorjeta mesmo, porque ele gostava do cara. E o alfaiate reparou que o Chris estava muito agitado nesse encontro, parecia que ele estava no 220, assim. E o Chris explicou que ele estava tomando um estimulante novo, uma mistura que ele chamava de Superman, que era uma combinação de analgésico em pó, Red Bull e pílulas dietéticas à base de efedrina, conhecidas como Yellow Jackets. Gente, imagina esse negócio. E ele insistiu para o alfaiate tomar um pouco também. Eles eram amigos, tal, tinha intimidade, mas ele recusou. Aí na volta para casa, o Chris ligou para a empresa que cuidava lá da sua piscina e ele falou rápido com uma ligação ali com o seu amigo Chavo Guerreiro Jr. O Chavo também era lutador e ele era sobrinho do melhor amigo do Chris, né? Aquele cara que tinha morrido, o Ed. E ele que tinha encontrado o corpo do tio. Então o Chris meio que estava cuidando dele, sabe? Os dois conversavam sobre a perda do Ed com alguma frequência. No final da tarde, os funcionários ali da manutenção da piscina viram o Chris grelhando carne em casa, enquanto o Daniel, que já tinha, né, voltado lá da equitação, estava do lado do pai, usando traje de banho, tudo aparentemente normal. Essa foi a última vez que pai e filho foram vistos, antes de todas as coisas horríveis que aconteceriam naquela noite.
A gente não sabe como começou, o motivo, quando, a gente não sabe se foi uma briga com a Nancy, se o Chris estava doidão por ter bebido aquela mistura doida lá, esquisita. O que a gente sabe é que por volta das 21h25, um registro telefônico indicou que alguém dentro da residência ligou para o serviço de informações e solicitou o número da polícia. Logo depois, entre 21h32 e 22 horas, 3 ligações foram feitas do telefone da casa para o celular da vizinha, a Holly Schraepfer, a mulher do acampamento lá. Mas ela não viu na hora porque ela já estava dormindo. Fato é que naquela noite, o Chris assassinou brutalmente a sua esposa Nancy e o seu filho Daniel. O que a gente sabe é, a Nancy estava no escritório, que ficava em cima da garagem, e o Chris teve algum surto de fúria, né, não sabemos bem, e dominou ela fisicamente. E aí teve uma luta, a Nancy tentou se soltar, mas obviamente o Chris era um lutador, né, gente? Ele conseguiu prendê-la e ele acabou machucando ela, provavelmente com socos na cabeça. Ele amarrou as mãos da esposa atrás das costas com os cabos lá, tipo de conector de televisão e tal. E ele atou os pés dela com o cordão de um carregador elétrico, reforçado com fita adesiva presa. E aí, o Chris assassinou a própria esposa. Ele enrolou um cabo a uma pequena corda branca no pescoço dela e asfixiou até a morte. A Nancy tentou lutar, se mexeu, mas ela estava com a perna e com as mãos presas, e ela morreu em poucos minutos. E depois desse crime horrível, o Chris ainda deitou o corpo da esposa e cobriu com um tapete vermelho de franjas, deixou apenas a cabeça e os pés visíveis. Ele ainda colocou uma bíblia de capa bordô ao lado dela. E aos 43 anos, a Nancy Benoit tinha sido assassinada. A morte do filho aconteceu algumas horas depois, provavelmente nas primeiras horas da madrugada de sábado, ali no dia 23 de junho. Acredita-se que o Chris sedou o filho com um remédio tarja preta para que ele estivesse dormindo, enquanto ele tirava a vida da mãe dele. Algumas horas depois, o Chris foi até o quarto do menino, onde o Daniel dormia com uma camiseta azul do Bob Esponja e calças de pijama com desenho de esportes. O Chris matou o filho desacordado usando um dos seus próprios golpes de luta, o Crippler Crossface, um golpe no qual ele travava as mãos ao redor do rosto do oponente, puxando a cabeça para trás com o máximo de força possível. Já é um golpe extremamente perigoso se você faz em adultos durante uma luta, né, que tá ali combinada, porque esse golpe coloca o pescoço da vítima num estresse muito forte, né? Essa pressão pode comprimir as artérias, veia jugular, sabe? E foi assim, gente, que ele matou o seu próprio filho indefeso de 7 anos, com o mesmo golpe brutal que ele usava em lutadores adultos. O Daniel estava provavelmente dormindo, né, sem saber o que estava acontecendo. E depois de tudo, o Chris ainda arrumou a cena. Ele fez a mesma coisa que ele fez com a Nancy. Ele cobriu o filho com uma coberta, colocou 2 pelúcias do ursinho Puff na cama e um exemplar de uma bíblia na mão direita estendida do menino. Depois disso, o Chris foi para a própria cama e dormiu. No dia seguinte, um sábado, 23 de junho de 2007, o Chris Benoit acordou cedo e começou a criar toda uma teia de mentiras. Às 8h30 da manhã, ele mandou uma mensagem de voz para a vizinha, para Holly Schraepfer, dizendo que o Daniel não poderia ir para a equitação naquele dia porque ele estava doente. E quando ouviu as mensagens, a Holly estranhou, porque o acampamento era só de segunda a sexta e aquele dia era sábado. Então ela pensou, talvez ele se confundiu, E como ela viu que tinha ligações da noite anterior, ela imaginou que ele estava tentando avisá-la desde o dia anterior. Então ela não desconfiou de nada. Naquela noite de sábado, o Chris tinha que ir para um evento do World Wrestling Entertainment, o WWE, que era a principal empresa de wrestling ali do momento. Mas esse evento era no Texas, então ele ia ter que pegar o avião e tal. Então lá pela tarde ele já começou a ligar para vários colegas dizendo que não ia chegar, que não sei o quê. Começou a inventar umas mentiras. Às 15h30 ele ligou pro Chavo, aquele sobrinho do amigo dele que faleceu, e falou que dormiu demais, que perdeu o voo pro Texas. E o Chavo percebeu que a voz do Chris estava meio groggy, que ele estava meio cansado e tal. No fim da ligação, o Chris falou que amava o Chavo. E ele estranhou, porque o Chris não era muito afetivo, assim, de falar essas coisas. E aí o Chris falou que era porque ele estava tendo dias muito estressantes.
A Nancy e o Daniel estavam com intoxicação alimentar e tal, e tava meio estressado. Às 4h30, o Chris ligou para o seu amigo Scott Armstrong, que é um ex-lutador que seria o árbitro da luta. E ele disse a mesma mentira, que ele perdeu o voo porque estava cuidando da mulher e do filho. Ele foi bem mais gráfico dessa vez, falou que a Nancy e o Daniel estavam vomitando sangue. Ele até mentiu, dizendo que tinha trocado a passagem aérea e que ele ia conseguir chegar no Texas meio atrasado naquela noite, mas que ele ia chegar. E aí, no fim da tarde, ele fez mais uma ligação para o departamento de relações lá de talentos da organização e falou mais uma mentira. Que o Daniel estava vomitando tanto que ele e a Nancy tinham levado ele para o hospital e que estavam preocupados. Tipo, parecia que a cada ligação ele ia aumentando um pouco mais a história. Ao ouvir esse relato, o representante da organização falou para ele descansar, que era melhor ficar em casa, tudo bem. E ele também tinha uma luta marcada no domingo. Então a presença dele realmente era necessária no dia seguinte, no sábado, acho que era mais para marcar presença, né? Então o cara falou isso, olha, falta o sábado e vem domingo lutar e tal. E o Chris falou, perfeito, vai ser ótimo. Só que o mais chocante é que ao longo daquela tarde, várias ligações que o Chris foi fazendo, ele estava muito calmo, assim, sei lá, ele não fraquejou, não estava chorando, sabe? Não estava, enfim, e os filho e a mulher dele estavam mortos ali na casa. Há muitas horas. Há muitas horas. Ele chegou a passar 10 minutos no telefone com a vizinha lá da quitação, explicando que eles estavam com intoxicação alimentar, não sei o quê. Tipo, até exagera, né, o tempo que fica ali se explicando demais. E em algum momento da tarde, o Chris também fez uma pesquisa curiosa na internet. Ele procurou no Google informações sobre o profeta bíblico Elias e leu vários textos sobre ele. Na Bíblia tem uma passagem no qual Elias ressuscita o filho morto de uma viúva. E o Chris entrou em vários sites falando sobre isso, com interpretações para essa passagem, etc. Não dá para saber o que se passava na cabeça dele, se ele estava tendo algum tipo de delírio religioso, sei lá, se isso tinha alguma coisa a ver com o fato, né, da família dele estar morta, e por isso ele tinha colocado Bíblias ao lado dos corpos, se ele estava refletindo sobre a parábola, porque era o que ele desejava poder fazer depois de perceber o que cometeu, enfim. Tudo isso aqui são apenas suposições, né? A noite do dia 23 de junho terminou com ele sozinho dentro de casa, em completo silêncio, após um dia inteiro contando mentiras, criando um álibi para o crime hediondo que ele tinha cometido. Mas tinha uma coisa da qual o Chris não ia conseguir fugir: a sua própria cabeça, os próprios pensamentos confusos. Depois de 24 horas dos assassinatos, o Chris tomou uma decisão e decidiu acabar com a própria vida. Aconteceu bem no início da manhã de domingo, dia 24. Ele acordou, se é que ele chegou a dormir, né? A gente não sabe. E por volta das 5 da manhã, ele enviou mensagens de texto para os amigos, o Chavo e o Scott. O Chavo é o lutador e o Scott é o árbitro. E para enviar essas mensagens, ele usou tanto o próprio celular quanto o celular da Nancy. Essas mensagens tinham o endereço exato ali da residência e instruções bem específicas, tipo, os cães estão na área cercada da piscina, a porta lateral da garagem está aberta. Depois, ele desceu até o porão da casa, que funcionava como uma academia deles. Lá tinha vários equipamentos de musculação e o Chris decidiu usar esses equipamentos como instrumentos da própria morte. E nesse momento a gente não vai detalhar como ele fez isso, porque ele fez todo um movimento muito complexo, usando ali, fazendo uma espécie de gangorra entre alguns pesos que ele segurava e o peso do próprio corpo, até morrer asfixiado. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes, mas foi isso que ele fez aí nessa academia. Pelo resto do domingo, ninguém desconfiou o que estava acontecendo naquela casa. O Chavo e o Scott viram as mensagens com umas informações ali da casa e tal, mas cada um interpretou uma coisa. O Chavo pensou que eram mensagens velhas que chegou depois, assim, que, sei lá, eram informações da casa, mas assim, era meio estranho, mas ele achou, uma mensagem velha aí, sei lá. Então o Chavo meio que não ligou, ele tava lá no campeonato, ele não ligou muito. Já o Scott achou que fossem mensagens erradas, que o Chris estava mandando isso para alguma outra pessoa. E aí, por volta das 9h20, quando o Scott acordou e viu as mensagens, ele respondeu perguntando que horas que o Chris ia embarcar pro Texas. Porque lembra, né, que ele ia embarcar pro domingo e tal? Então o Scott achou que, sei lá, era alguma informação em relação a isso. Obviamente, o Chris não apareceu.
O dia passou e aos poucos o pessoal foi estranhando ele não aparecer. Chegou a noite, ele não tinha mandado mensagem pra ninguém, né? Ele não avisou que estava embarcando pro Texas. Até que chegou a hora da luta e o Chris simplesmente não estava lá. E isso não era comum. Ele sempre tinha sido extremamente profissional, ele chegava cedo nas lutas. Se tinha algum problema, ele avisava, né? Ele era bem disciplinado nesse sentido. O domingo terminou, outras lutas aconteceram e ninguém conseguiu falar com o Chris. Ele não atendia o telefone por nada. Na segunda-feira, já fazia mais de 30 horas que ninguém conseguia falar com o Chris. Ao ver que ele não tinha ido na noite anterior, o Chavo mostrou para a chefia do WWE as mensagens que ele tinha recebido na madrugada, né? E aí o Scott também falou: peraí, eu também recebi umas mensagens. Foi aí que eles juntaram, né, as informações e viram que tinha algo muito estranho acontecendo. Então, os representantes da WWE entraram em contato com a polícia do condado de Fayette, que é onde fica Fayetteville, e o pessoal explicou que ele estava incomunicável, que estava sumido, tipo, vai lá ver se tá tudo bem, né, pra polícia checar se estava tudo certo lá na casa. Essa ligação aconteceu por volta das 13 horas, e quando foi umas 13h30, 2 policiais já estavam chegando lá na residência. A policial Donna Mundy e o tenente Larry Alden. Assim que chegaram, eles não conseguiram entrar de imediato porque o portão de ferro da mansão estava trancado. Os 2 cães do Chris, né, pastores alemães, estavam rondando ali o gramado e estavam agressivos, agitados, eles estavam latindo para os policiais. Então eles tiveram que pedir ajuda para a vizinha Holly, que já era conhecida da família. E daí os cães a reconheceram. A Holly pulou o portão, acalmou os animais e só aí que ela abriu uma porta lateral da garagem. Que o Chris já tinha deixado destrancada de propósito, né? Porque ele sabia que alguém ia ter que entrar na casa para descobrir os corpos. Quando foi na garagem, a Holly sentiu um odor muito forte, mas ela não sabia, né, do que era. E aí os policiais entraram e foram revistar a casa. E aí, né, nem precisamos falar do choque que eles tiveram. Tinham 3 corpos espalhados. O do Chris estava na academia, no porão, o da Nancy no escritório e o Daniel no quarto. O corpo do Daniel foi o primeiro que eles encontraram. Eles ficaram aterrorizados, né, ver aquela cena. E a Bíblia infantil que estava ali na mãozinha dele era aquela Bíblia assim que é a minha primeira Bíblia, sabe? Depois eles encontraram a Nancy no escritório. Ela estava caída de lado sobre o piso de madeira e quase totalmente enrolada em um tapete vermelho de franjas. Só a cabeça e os pés estavam visíveis. Ela estava com as mãos e os pés amarrados e também tinha uma Bíblia ali ao lado do corpo. E aí, né, eles já notaram um padrão ali. E aí, por fim, eles desceram até o porão, né, onde era a academia, e acharam o corpo do Chris. Ele estava sentado em posição vertical, sem camisa, vestindo só calções vermelhos de academia, meias e tênis. Ao lado do corpo, no chão de cimento, tinham 2 celulares, o dele e o da Nancy, e uma garrafa de água com chá verde e uma garrafa vazia de vinho Merlot Dynamite Vineyards, de 2004. Imediatamente, né, os policiais chamaram reforços, a casa foi toda cercada por outros agentes e por peritos criminais. Não tinha nenhum sinal de entrada forçada, nada tinha sido roubado. Então eles foram já descartando uma hipótese de invasão. E o pior foi a vizinha Holly, né? Ela estava lá no momento que os corpos foram descobertos, ela começou a gritar. E ela saiu correndo desesperada, dizendo que a família tinha sido assassinada, enfim. Os peritos já tinham percebido que o Daniel e a Nancy tinham sinais ritualísticos ali na morte, né? Porque os corpos estavam enrolados, tinha a Bíblia. E a morte do Chris era diferente. E eles já começaram a entender que provavelmente ele mesmo que tinha cometido. Os policiais acharam que as mensagens dele para os amigos eram dicas para a descoberta dos corpos, para saber como entrar na casa e tal. Até porque o Chris não deixou nenhum bilhete de suicídio. E também é uma coisa que as pessoas acham, né, que sempre tem quando a pessoa acaba fazendo isso, e nem sempre, né? Então, eles não sabiam, não tinham certeza, mas eles começaram a criar essa hipótese de um homicídio duplo seguido de suicídio. E isso depois foi confirmado na autópsia. A causa da morte da Nancy foi asfixia, a do Daniel foi compressão cervical, e nos testes do corpo do Chris descobriram que ele tinha ingerido substâncias tipo esteroides e tal, e entenderam que provavelmente ele tinha tido um surto de violência doméstica e matado a família. E aí foi oficializado que foi um caso de familicídio, né? Que quando a pessoa mata a própria família. Então, em muitos casos, é comum que o assassino depois tire a própria vida também.
A gente já tem um episódio bem forte sobre familicídio, que é o do John Emil List, um pai religioso que matou a mãe, a esposa e os 3 filhos. É o episódio 108. Nesse episódio a gente falou bastante sobre familicídio, os tipos, por que isso ocorre. Tem um estudo do Howard Journal of Criminal Justice com várias informações a respeito, tipo que em 80% dos casos é um homem que comete, e 81% dos casos a pessoa tira a própria vida depois. E essa pesquisa aponta 4 categorias de familicídio, assim, como se fossem alguns motivos que levam o homem a matar a própria família. No episódio dele a gente explica com mais calma, assim, mas aqui a gente vai enquadrar um pouco onde o Chris se encaixaria, né? Que é o tipo paranoico, que quer proteger a família de alguma forma, mas aí acaba matando pra proteger. E o Chris realmente estava muito vigilante, não queria que o filho e a esposa saíssem de casa e tal. E ele também se encaixa no tipo frustrado, que mata a família quando sente que a família o desapontou, que é o caso do Chris, achando que a Nancy estava sempre contra ele, que estava sempre brigando, enfim. E esse tipo do frustrado também pode levar em conta crenças religiosas. Então tem tudo a ver com esse momento que o Chris estava passando, até as bíblias que ele deixou ao lado dos corpos e tal. E a polícia interpretou como sendo uma tentativa dele se reconciliar religiosamente depois de ter cometido um crime, né? Tipo, como se fosse uma culpa ali, um arrependimento, aí coloca a Bíblia lá. Assim que a notícia das mortes, veio a público, começou uma cobertura jornalística bem intensa. O promotor distrital fez uma coletiva de imprensa na qual chamou o caso de profundamente bizarro e hediondo. Falou que era muito difícil para a mente humana processar a ideia de um homem matar o próprio filho de 7 anos e ainda ficar um fim de semana inteiro trancado em casa com os corpos, agindo normalmente antes de tirar a própria vida. Os investigadores fizeram declarações dizendo que o assassinato duplo seguido de suicídio tinha sido resultado de uma combinação de elementos perigosos: abuso crônico de esteroides, danos cerebrais por concussões repetidas e uma instabilidade psicológica severa. A cobertura midiática das mortes foi extremamente sensacionalista. Todos os jornais queriam declarações de pessoas próximas à família. Foi aquele surto, aquele Lollapalooza que a gente sempre comenta. E nisso surgiram várias teorias, rumores falsos. Por exemplo, um veículo falou que o Chris tinha deixado um bilhete de suicídio. Daí outro foi lá e aumentou e falou que era uma carta. Aí um outro falou que sabia o que estava escrito na carta. E na verdade ele nem tinha deixado nada, sabe? A mídia estava muito curiosa para saber o porquê do Chris ter matado a família. Então, cada semana aparecia um especialista falando do caso e tal. Vários programas fizeram especiais sobre os riscos de abuso de esteroides, que podem deixar a pessoa agressiva, que eles chamam de roid rage, que é uma fúria induzida por esteroides. Já outros jornais, tipo The New York Times, seguiram com a teoria de que as concussões que ele sofria repetidamente na cabeça poderiam ter causado danos cerebrais permanentes, a ponto dele cometer um crime horrível. E isso é comum, a gente até falou aqui de assassinos que cometem crimes porque, sei lá, quando criança bateu a cabeça, aí tem teorias sobre isso, quanto isso afeta a mente da pessoa para ela cometer um crime e tal. Até hoje não é uma coisa assim que tem muitos estudos ou que foi provada, mas a gente até falou aqui de outros casos. E aí tinha jornais e especialistas, entre aspas, dizendo que era tudo balela, que ele só era um cara violento e pronto. E é isso, gente? Não tem como a gente saber. Já a organização WWE, da qual o Chris fazia parte, trouxe uma narrativa diferente para o público. Eles surgiram com uma teoria de que o filho, o Daniel, sofria com um síndrome do X frágil, que é uma condição genética no qual rola uma falha no desenvolvimento do cromossomo X, que resulta na falta de proteínas essenciais ali para o desenvolvimento cerebral. E o resultado é que esse síndrome faz com que meninos desenvolvam deficiência intelectual. A teoria da WWE é que o Chris tenha ficado tão preocupado e estressado com os cuidados da saúde do filho que teria sido levado ao limite e matado a família para que tudo aquilo acabasse. E essa versão foi desmentida muito rápido por registros médicos, porque mostraram que o Daniel não tinha nenhum sinal disso. E gente, que inventaram uma síndrome não sei o que lá. Cara, olha que horror. Onde surgiu essa teoria, sabe? Provavelmente eles criaram isso para proteger a imagem, do wrestling e tudo mais. Mas hoje em dia é consenso que a organização agiu de má fé, tentou criar uma história pro Chris ficar bonzinho, sabe? Um pai preocupado, meio que vitimizar um pouco ele, assim.
E provavelmente eles queriam controlar essa percepção pública, continuarem lucrando com o legado do Chris, tipo, produtos relacionados a ele, né, para deixar a imagem dele mais limpa. Eles exibiram um tributo televisivo de 3 horas em homenagem ao Chris, que foi super emocionante e tal, e parecia até que ele era a vítima, sabe, parecia até que ele que tinha sido assassinado. E a repercussão disso foi muito negativa, muitas pessoas mandaram cartas, reclamaram, porque eles estavam tentando mudar a narrativa do crime. E nisso acabou que a empresa resolveu não tocar mais no nome do Chris Benoit e parar de vender suas mercadorias. Depois que a polícia terminou as investigações na casa do Chris, eles liberaram a residência para, ser visitados pelas famílias, tanto do Chris quanto da Nancy, até para recolher as coisas deles, e escolher o que queria guardar de lembrança. Os pais do Chris, o Michael e a Margaret, viviam no Canadá, e daí eles foram para os Estados Unidos, para recolher os pertences do filho. E foi aí que um item muito importante apareceu. A vizinha, a Holly, ela encontrou um diário do Chris e entregou para o pai dele, o Michael. Esse diário tinha passado despercebido pela polícia durante a investigação inicial. Pode ser que, o Chris tenha jogado no lixo, e aí a vizinha achou depois, ou pode ser que estava de lado, enfim, meio que ninguém viu. O fato é que esse diário tinha sido um presente da Nancy pro Chris, depois que o Ed Guerreiro, aquele amigo dele, tinha falecido. E esse diário foi o jeito do Chris elaborar o luto. Todas as páginas eram ele falando com o Ed, contando como estava a vida, se perguntando se ele estava bem no céu, falando que estava com saudade. O diário também tinha várias passagens bíblicas, algumas meio desconexas, incompletas, provavelmente coisas que ele estava na cabeça ali no dia. E ao ler esse diário, o pai do Chris teve a certeza que o filho não estava bem, que ele estava passando por algum sofrimento mental muito pesado. E que provavelmente tinha descontado tanto luto e sentimentos complexos no uso de esteroides. Alguns médicos também acreditavam que o Chris poderia ter desenvolvido encefalopatia traumática crônica, que é uma condição muito comum em atletas de esportes de impacto, como lutadores. É uma doença cerebral degenerativa, progressiva, causada por repetidas concussões ou traumatismos cranianos. Essa condição leva ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro, destruindo células nervosas e gerando vários problemas, entre eles agressividade excessiva, explosão de raiva, problemas cognitivos como perda de memória, confusão mental, depressão crônica, irritabilidade. O Michael acreditava que o Chris tinha sido vítima dessa doença, que a morte do amigo tinha sido um disparador para piorar ainda mais a condição dele. Então o Michael se tornou um grande ativista da saúde para atletas. Ele fez várias palestras para conscientização, sobre a encefalopatia traumática crônica. Ele disse que o filho foi destruído pela profissão, até leu alguns trechos do diário dele nas palestras. E a família da Nancy acabou indo nessa pegada também. A Sandra, a irmã dela, se tornou porta-voz da família e falou muito que a Nancy não tinha sido vítima só do indivíduo do Chris, mas da cultura da indústria de wrestling que tinha sido responsável por deteriorar as condições mentais dele. Ela falou que era uma responsabilidade social e chegou a criar uma fundação para educar atletas e jovens que, são aficionados por musculação e tal, para educar sobre o abuso de esteroides. E aí o tempo foi passando, a discussão pública sobre esse caso foi perdendo destaque na mídia e em questão de semanas o mundo do wrestling seguiu seu rumo e o caso do Chris foi tratado como um ponto fora da curva, não um problema maior a ser debatido. A grande massa também acabou esquecendo do caso. O máximo que se seguiu foi um mercado paralelo no eBay, onde itens colecionáveis do Chris passaram a ser vendidos por milhares de dólares. Para quem quiser saber mais sobre o caso, a gente recomenda muito o livro Chris and Nancy, The True Story of the Benoit Murder, Suicide and Pro Wrestling Cocktail of Death. Foi escrito pelo jornalista Irving Muchnick, que é uma referência em jornalismo investigativo, principalmente em escândalos esportivos. O livro é bem interessante porque, além de contar a história toda em detalhes, tem muita explicação sobre as dinâmicas e sobre a cultura desse mundo do wrestling. Então, quem não entende nada pode pegar e ler de boa. Eles têm até um outro livro chamado Wrestling Babylon, que também foca nesse mundo da luta. Só que conta vários outros casos de mortes, de uso de drogas, escândalos sexuais, várias polêmicas ali envolvendo lutadores.
Os 2 livros estão disponíveis na Amazon, no Kindle, apenas em inglês. Eles nunca foram traduzidos. Falar dos crimes de Chris Benoit é falar de uma narrativa complicada sobre violência e questões psicológicas. Até hoje existem diferentes opiniões se ele deveria ser tratado como um criminoso, uma vítima ou até um meio termo. De qualquer jeito, é muito triste ver o apagamento que a Nancy e o Daniel sofreram nessa história. Fala-se muito mais sobre quem era o Chris, quais foram os motivos dele, do que das 2 pessoas que foram vítimas do início ao fim. Uma esposa que lutava para manter a família unida e uma criança de 7 anos que morreu sem chance nenhuma de se defender. O áudio no início desse episódio é da Paloma Cecília. Valeu, Paloma!